Olá, eu sou Conceição e vou resolver com vocês a questão de número 25 da Unicamp, primeira fase 2024, provas Q e Y. Vamos à leitura. Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base essa energia, carros elétricos, ou então auxilia o funcionamento de equipamentos, que é o caso dos carros de combustão interna. É por isso que os carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos, e os de combustão não, pois a bateria desses últimos é carregada durante seu funcionamento. Na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes: curva de tensão e ciclo de vida, sendo esse último a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade de sua descarga. Levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro. Então, vocês estão vendo que eu quero escolher quais as curvas que estão adequadas a cada tipo de carro. Carro elétrico e o carro a combustão. Bom, onde eu teria que fixar minha leitura? O carro elétrico, ele é colocado para recarregamento de tempos em tempos. Então, se ele é colocado para recarregamento de tempos em tempos, ele tem que ter uma tensão mais constante e um ciclo de vida também mais constante, não é? Então, eu já chego a partir daí que, para o carro elétrico, o ideal é a curva X, que tem um gráfico de tensão, DDP, mais constante, porque eu não posso recarregá-lo a todo momento. E a curva ideal é a curva 1, porque é uma curva que tem um ciclo também com decréscimo mais leve, mas ela é mais constante em termos de ciclos de descarga, não é? Então, para o carro elétrico, o ideal em termos de tensão é a curva X e em termos de ciclo de vida, a curva 1. Correto? Agora, e o carro a combustão? Aí você tinha que prestar atenção na parte que diz assim, que o carro a combustão, ele é um carro que recarrega a bateria através do funcionamento. Você está usando o carro, a bateria está recarregando. Então, eu dependo, para recarregar a bateria, da utilização. Quanto mais utilizo, mais recarrega. Portanto, tem alguma exigência em termos de bateria? Não. A exigência é usar esse carro. Quanto mais você usa, mais recarrega. Então, para o carro a combustão, não importa. Posso usar qualquer bateria, né? Então, para o carro a combustão, qualquer curva seria interessante. Qualquer combinação entre as curvas, não é? Então tá. Feito essa análise, eu posso procurar alternativa. Fala assim: levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro elétrico uma bateria com as características da curva Y. A curva Y, ela tem uma perda de tensão bem maior do que a curva X. Ela não tem aí muito a parte constante. Então, já não é muito bom. E também a curva 2, olha aqui, o ciclo de vida como cai repentinamente. Então, eu teria que pegar esse carro elétrico e estar recarregando a todo momento. E não é isso que acontece, a gente recarrega de tempos em tempos, não é? B, o elétrico, uma bateria com as características das curvas X e 1,
que é o que nós dissemos. E para o carro de combustão interna, qualquer combinação seria ideal, porque na verdade eu vou depender do uso desse carro e não do tipo de gráfico, né? Do tipo de gasto de tensão e de ciclo, certo? Então, essa era a alternativa correta. Alternativa B. Agora vamos ver o erro das outras. De combustão interna, uma bateria com as características X e a curva 1. E para o carro elétrico, qualquer combinação serviria. Não. O carro elétrico tem a exigência, né? De ter esse recarregamento de tempos em tempos. De combustão interna, uma bateria com as características Y e a curva 2. Pode ser. E para o carro elétrico, qualquer combinação serviria? Não, não. Para o carro elétrico, só a combinação X1. Correto? Então, o correto aí era a alternativa B. O que eu posso dizer dessa questão? É uma questão que envolve eletroquímica, mas é também uma questão ambiental, né? Nós temos que entender como que as coisas funcionam no cotidiano. Certinho? Alguma dúvida? Deixa aí um comentário para a gente. Se inscreva no nosso canal que temos mais novidades. Compartilhe com seus amigos e até uma próxima.